De volta à festa, dois jovens rapazes ficaram empolgados ao avistar de longe a silhueta da senhorita Labirinte. Mas, quando a moça se aproximou, perceberam que não era ela. Disfarçaram na hora, confusos sobre o motivo daquela garota estar vestida exatamente como Ciel. Chegaram à conclusão de que ela tinha perdido o juízo de vez. Era Puritina, mais louca do que habitual. Estava caçando a localização de Ciel pela festa e logo a encontrou. Ciel voltava da sacada junto com o rei, disfarçado de duque. Tia El vivia nas vielas da cidade, como uma plebeia esquecida, passando frio e necessidade. Foi quando Ciel a salvou e apresentou a ela um novo mundo. Desde então, Tia El passou a admirar a postura confiante e centrada de Ciel. Ela era diferente das outras garotas, inclusive tinha um noivo super cobiçado pelas donzelas da capital. E Tia El invejava tudo isso. Ela queria viver tudo aquilo. Ela queria ser a própria Ciel. Ah lá, eu tô falando que essa história tá cada vez mais virando no Troy. Com esses pensamentos malucos na cabeça, ela começou a imitar Ciel cada vez mais, até sonhar em roubar o noivo dela. Mas parecia que seus esforços não estavam dando muito resultado. O que mais ela poderia fazer para ser Ciel? Já Ciel ficou bem abismada com a ousadia de Tirael. Ela tinha perdido o juízo mesmo? Aparecer numa festa imperial usando o mesmo vestido que ela? Pior, não era só o vestido. Tirael tinha se empenhado em encontrar acessórios parecidos também. E ir a uma festa com a mesma roupa que outra dama era motivo de chacota, e ela tinha feito aquilo de propósito, mostrando que realmente mudou o cérebro tirar férias. Tirael ainda insistia que elas deviam conversar como nos velhos tempos, mas que amigas, traíras, os nobres, sem entender nada daquela cena patética, começaram a cochichar. Ciel, nervosa, puxou Puritina para uma conversa particular só para tirar a maluca do foco dos outros. Preocupado com o estado psicológico de Tirael, Rei se ofereceu para ir junto, mas Ciel não acreditava que Tirael seria capaz de fazer algo agressivo. Até onde ela conhecia, a garota sempre foi inofensiva, então decidiu ir sozinha. Para tranquilizar Rei, avisou que se desse algo de ruim, ela usaria a magia dela. Mesmo assim, ele decidiu ficar por perto de prontidão. Chegando no terraço, Ciel foi direto ao ponto. Perguntou o que Tirael queria com ela e por que estava usando aquele vestido. Tirael, ao invés de se sentir ridícula, foi bem orgulhosa com aquela pergunta. Explicou toda feliz que foi pessoalmente em cada loja atrás de roupa e acessório para se parecer com ela no baile. E ainda perguntou se ela tinha gostado da surpresa, se ela estava realmente parecida com ela. Caps chega aqui. Foi nesse momento que Ciel percebeu que aquela garota não estava no seu estado normal e começou a ficar verdadeiramente assustado. Olá, eu sou a Thay, esse é o Portal Panlá. Essa é a parte 2 da nossa viagem, então dá uma força aí, deixando seu like, se inscrevendo e comentando muito. Logo avisando que, e aqui tá muito rouca, eu espero conseguir ler o roteiro até o final, sem a voz sumir, tá bom? E avisando que agora nós temos outro meio de ajudar a alavancar nosso portal, que é o botão ripar. Você pode deixar seu hype nos nossos vídeos, ajudando no engajamento. Desde já eu já agradeço o apoio. Agora vamos, porque o portal abrirá, hein? Tirael pediu que Ciel aceitasse ela de volta como amiga e esquecesse tudo o que aconteceu entre elas, mas é claro que Ciel não caiu nessa, né? E pediu para que ela parasse de falar besteiras para ela. Só que Tirael entrou em pânico ao perceber que não seria fácil do jeito que ela pensou. Começou a dizer que entendia a irritação de Ciel pelo que havia acontecido entre elas e o ex-noivo, mas que agora ela não tinha mais nada com Duval. Ela segurava o braço de Ciel com muita força, enquanto essa pedia que ela soltasse, mas Ciel acabou conseguindo forças para se soltar de Tirael e pediu que ela parasse com tudo aquilo, deixando claro que a amizade entre elas acabou e foi a própria Ciel que tinha feito isso. Então ela não podia vir com esse papinho de elas voltarem a serem como antes. Tirael estava prestes a se confessar para Ciel. Sim, agora era Ciel quem ela amava, ou talvez amasse todo esse tempo. Não sei, estamos falando de uma pessoa com a mente estável aqui, né? Ciel deixou claro que não importava o que ela dissesse, era tarde demais para as coisas retornarem como eram antes. A amizade entre elas acabou. Tirael ficou bem chocada com aquela sentença. Perguntou o que ela deveria fazer agora que ela não era mais amiga de Ciel. Só que Ciel respondeu que não era problema dela, né? Ela não tinha mais nada a ver com o que ela fosse fazer no futuro. E já estava se despedindo, dizendo que não queria mais vê-la, quando Tirael voou em sua
sua direção, querendo impedir que ela saísse do terraço. Dizia que tinha mais uma coisa para contar, porém empurrou Ciel com tanta força para a beirada da sacada, fazendo com que o leque dela caísse do longo andar em que elas estavam. E não era somente o leque, Ciel estava se desequilibrando e tendo o mesmo destino. Para a sorte dela, Rei foi muito mais rápido e impediu sua queda, pois entrou desesperado em socorro de Ciel na sacada. Por conta dos gritos, outros nobres apareceram por ali, querendo saber o motivo de tanta agitação, e viram a cena de Ciel sendo acudida por Rei, ou o Duque, como eles acreditavam, enquanto Tiael ficava com sua cara de pânico. Rei falou em bom e alto som para que Tiael não fizesse um escândalo e saísse dali imediatamente. Porém, a garota não aproveitou a oportunidade. Ela quis discutir, dizendo que ainda tinha assuntos para tratar com Ciel, mesmo depois de quase tê-la jogado da sacada. Mandou que o Duque não se intrometesse no assunto delas duas. Rei questionou a ela sobre a situação, porque se não fosse por ele, como era mesmo que Ciel estaria agora? Ah, já sei, uma pasta roxa no chão. Então apenas convidou Ciel para ir embora junto com ele, porque ela estava ali muito em choque com a situação. Ciel então acompanhou o rei, olhando incrédula de relance para Tiael, mas logo desviou o olhar. Quem diria que a inofensiva fosse capaz de quase jogá-la da sacada e agir como se nada tivesse acontecido. Na próxima eu escuto o rei, né? E deixei ele acompanhá-la. Depois que Ciel e Rei saíram do terraço, os nobres fofoqueiros que foram até ali ver o que estava rolando ficaram cochichando sobre o que eles entenderam que havia acontecido. Que a senhorita Puritina tentou empurrar a senhorita Labirinte da sacada. Pelo menos eles entenderam certo, né? Eles estavam indignados com a falta de vergonha na cara da garota, que ainda ficou ali, olhando para eles como se nada grave tivesse ocorrido. E até começaram a questionar se ela realmente era capaz de purificar a maldição do dragão do príncipe herdeiro, uma vez que ela por si só já era uma maldição. Tá, tudo bem, chamei ela de maldição, fui eu que chamei, mas não menti, né? A bonita saiu de cena depressiva, se sentindo abandonada por todos, primeiro pelo possível ex-noivo e agora pela ex-amiga crush. Não havia mais ninguém do lado dela, ninguém a amava. Só que do nada, ela começou a jogar a situação toda e suas frustrações em cima de Ciel, questionando por que somente Ciel poderia ser amada pelas pessoas, que tudo isso era injusto. Injusto pra mim é como sua mente funciona, né? Que desperdício de massa cerebral, querida. Ela continuou por um tempo ocupando Ciel por tudo, até pelo que ela queria ela não ter obtido, até que uma empregada do Palácio Imperial surgiu em sua frente, cortando toda a sua dramatização novelística, e pelo símbolo que a moça trazia no colarinho do uniforme, ela sabia que se tratava de alguém enviado do Palácio da Imperatriz. A moça pediu que ela a acompanhasse porque a Imperatriz estava triste com a situação em que Tiael se encontrava. Já o evento, que deveria ser um ritual para impedir a ressurreição do dragão maligno de boa, tinha se tornado um ambiente meio caótico depois daquela situação com Ciel. Mas mesmo assim, nossa pobre heroína, por ser uma cerimônia importante, decidiu ficar na festa ao invés de ir para casa descansar depois de quase ser, né, morta. Ela ficou para participar do evento porque ela era a única representante da família. Ela ficou ali para fazer o ritual. Ela ainda se preocupava com o que a ex-amiga do Parafusos Ameno poderia fazer com ela estando na festa. Mas, para seu alívio, nada mais aconteceu e a cerimônia terminou de boa. Rei estava preocupado com a aflição que ele sentia vindo da Ciel, ainda mais que ela tinha um hematoma enorme no braço, pois aquela segurada da Puritina foi forte, e queria saber se ela ainda estava sofrendo com o que havia acontecido na sacada. Ciel confirmou, mas disse que também era porque ela estava muito cansada. Para tranquilizá-la, caso estivesse se culpando pela situação, Rei deixou claro que ela não havia feito nada de errado e que não precisava se preocupar com a situação. Apesar que ela estava surpresa pela atitude de Tiael, Ciel nunca tinha visto a ex-amiga daquele jeito, tão ignorante, grosseira, doida. O comportamento estranho e repentino de Tiael estava deixando ela muito ansiosa. Fazendo ela voltar para o presente, Rei a acalmou, dizendo que tudo ficaria bem, então ela não precisava mais ficar pensando sobre isso. Ciel então agradeceu o rei antes de entrar na carruagem para voltar para a mansão dela, dizendo que ele já tinha feito muito por ela, por isso ela estava agradecida. Se não fosse por ele, ela talvez nem estivesse ali naquele momento conversando. Teria virado suco de uva, que ficou aquele climinha ali entre os dois, que nunca sai um beijo, né? E combinaram de se ver em breve. De longe, um rapaz de cabelos grisalhos que estava por ali, no jardim próximo às carruagens, sentiu a energia do dragão maligno
emanando de onde o casalzinho estava e ficou bastante curioso. Mai ficou muito preocupada quando Ciel chegou da sua carruagem da festa imperial com um semblante muito abatido. Mas mesmo depois de perguntar o que havia acontecido para a garota, Ciel respondeu que só estava cansada, que nada demais aconteceu. Mas na verdade ela ainda estava preocupada com o acontecimento. Ela estava internamente em pânico, ela quase morreu nas mãos da protagonista. Como superar facilmente essa situação? Ciel ainda estava tentando entender a mudança do comportamento de Tirael, pois na história ela era uma pessoa pacífica que todos amavam, com um coração incrivelmente gentil. Será que sua chegada naquele mundo alterou a história? Será que era culpa dela, a mudança na personalidade da protagonista? Até Rei tinha mudado. Ele era um príncipe desconhecido que necessitava da purificação por conta da sua maldição. Porém, não era bem assim que estava rolando as coisas nos últimos dias, né? Tudo estava saindo diferente da nova. Ela começou a achar estranho também o fato de Rei ter aceitado muito facilmente a sua proposta deles dois serem amantes de contrato, sendo que eles nunca haviam se visto, sem contar o modo legal e cuidadoso dele com ela, sendo que eram apenas amantes por contrato. Tantas perguntas que ela começou a achar que Rei estava escondendo alguma coisa dela. Jamais reclamou com Ciel porque, ao invés de descansar, a jovem decidiu ficar no escritório porque não estava conseguindo parar de pensar naquilo. Então resolveu ocupar a mente fazendo alguma coisa. Só que ela achou bem estranho que a funcionária não parava de ficar encarando-a e perguntou o que ela queria dizer. Mas então contou que o Marquês, o pai de Ciel, havia enviado mais uma mensagem. Ciel já até imaginava o que o pai estava dizendo no recado. Ele estava ameaçando ela com aquela história de deserdá-la caso ela não aceitasse retomar o noivado com Duval. Mas o nível de absurdo estava escalando. Agora ele queria apelar diretamente ao imperador para reativar o noivado dela. Ainda assim, ela não se deixaria vencer tão facilmente. Ela então tranquilizou Mai, que estava preocupada com a situação, dizendo que ela não precisava ficar preocupada, pois ela não cederia seu posto nem suas terras e iria proteger seu povo. Aqui ela estava se referindo à tentativa da madrasta e o pai tentar tirar ela a todo custo da família, colocando seu irmão como sucessor. No dia seguinte, ela chamou Ledo à sua mansão. O rapaz já sabia da fofoca de que algo havia acontecido no baile e queria saber se ela estava envolvida. Ciel respondeu que sim e não ao mesmo tempo, mas aquele não era o assunto para o qual ela havia o chamado ali. Então foi direto ao ponto. Queria saber quanto dinheiro a guilda havia arrecadado durante todo aquele tempo. Ledo disse que não sabia de cabeça, mas garantiu que era uma boa quantia. Se ela quisesse, ele poderia até entregar o livro de contabilidade da guilda. Só que Ciel disse que não era necessário, pediu que ele lesse a carta que havia recebido do pai contendo as ameaças. Ela então relembrou a Ledo do verdadeiro motivo pelo qual criou a guilda, que era reunir provas para romper o relacionamento. Mas agora que esse objetivo já tinha sido alcançado, um novo problema havia surgido, que era o pai dela se recusar a aceitar o rompimento com os Exide. Até Ledo achava a situação absurda. Mesmo que a família existe e tivesse muito dinheiro, forçá-la a casar era o mesmo que estar vendendo ela. E Ciel concordou, dizendo que era exatamente isso que o pai estava tentando fazer, transformá-la em um produto à venda. Apesar do grande poder econômico que tinha por meio da guilda, ela não podia revelar isso abertamente, pois a origem do dinheiro não era legalmente reconhecida. Por isso, agora ela precisava camuflar a fonte dos recursos e expandir seus negócios além daquela guilda. Ledo reclamou da ideia dela porque ele já tinha conversado com ela antes sobre eles expandir os negócios e ela foi contra. Mas Ciel deixou claro que não era a mesma coisa que ele tinha ofertado para ela antes. A proposta anterior envolvia ele expandir para qualquer outra coisa legal de novo. Só que o que ela queria era um negócio que ela pudesse ser reconhecida oficialmente como dona. Ele perguntou se ela já tinha algo em mente e Ciel contou seu plano. Ela precisava que fosse algo pequeno, mas com potencial para crescer com o tempo. Algo que pudesse começar com dinheiro pessoal de uma filha de Marquês, para que as pessoas pensassem que era só um investimento feito com sua mesada e não com o patrocínio da família. Ledo ficou curioso, mas Ciel já tinha um negócio na cabeça dela, então mandou que ele reunisse os outros membros da guilda para anunciar. E pelo desenho que ela fez, explicando a sua ideia de negócio, a galera da guilda achou até que ela estava tentando criar
algum tipo de instrumento de tortura. Mas na verdade a ideia era bem mais simples. Era um forno de espetinho. Todos ficaram chocados porque não imaginavam que a ideia era vender espetinho de frango. Não era como se fosse algo inovador que não existia naquele mundo. E mais, a maioria dos membros da guilda sempre trabalhou com coisas dos submundos, ex-bandidos, ex-assassinos de aluguel e por aí vai. Pelo menos um deles ficou feliz por finalmente ter um trabalho que não precisava se esconder. Ele já estava até ficando de saco cheio de ficar perseguindo casais infiéis, sabe? Pois aquilo estava acabando com a paciência dele. Já outro membro levantou uma questão válida. Se esse mercado de espetinho já existia, por que os dela chamariam mais atenção? Ciel adorou aquela pergunta, parecia que ela estava até se preparando para isso. Disse que eles mesmos iriam provar o diferencial dos espetinhos dela. E adivinha o que era? A pimenta. Coreanos amam pimenta, né? Os caras não entendiam como isso iria vender, pois a pimenta era tão forte que eles consideravam que estava colocando fogo na boca. Provavelmente ela criou uma receita com base na cultura coreana, e esse seria o diferencial do seu negócio. Pelo estado dos pobres rapazes, dava pra ver que a pimenta era de matar mesmo. Ciel curtiu o fato de todos dizerem que os espetinhos dela pareciam fazer cuspir fogo, e inspirada nisso, deu o nome do negócio de show de dragão. Sem criatividade, né? Pouco tempo depois, a tenda já estava sendo armada com 3 opções de espetinhos: chifre de dragão, rabo de dragão e sopro do dragão. Sendo que esse último nome do espetinho ela podia ter colocado como nome do negócio, né? Enquanto a maioria cuidava do novo estabelecimento, Ledo ficou com a parte toda da papelada e Ciel ficava como supervisora, fazendo suas vistorias, satisfeita como tudo estava andando direitinho. De repente, Rei apareceu na praça, transformado em dragãozinho, e ela supôs que ele escolheu aquela forma, pois era menos chamativa pra ele aparecer ali, né? Tá bom, né? Só que Ciel tava meio preocupada também de ele ficar mudando a aparência dele pra loiro e moreno, porque poderia gerar rumores, né, estranhos sobre ela estar saindo com 2 caras ao mesmo tempo. Rei ficou bem curioso quando viu a armação da tenda e quando se aproximou para ver o que estavam vendendo, ficou em choque ao ouvir que era carne de dragão. Já Ciel tratou de acalmá-lo, dizendo que não era carne de dragão de verdade, não me diga, que era frango. E eu fico me perguntando por que ele teria medo de espetinhos de dragão quando ele era o único dragão existente. Por acaso ela acordou com a parte dele e ele não sabe. Ela até ofereceu para ele experimentar, né, o espetinho, e ele estava até gostando. Uma criança que passava por ali com a mãe viu a lagartixa com asas, que é assim que eles todos enxergam ele, comendo um espetinho e quis também. Afinal, se uma lagartixa tá comendo, né, deve ser bom. A mãe inocente pediu um espetinho da pimenta mais fraca para comprar pro filho. Mas quando a criança experimentou, caiu no choro de tão picante que tava. A mulher resolveu experimentar, porque ela pediu um menos ardido, e ele acabou gostando. E o mais surpreendente é que a criança que antes estava chorando queria continuar comendo. Vendo a animação dos dois ali com o espetinho, outras pessoas ficaram curiosas e foram lá também tentar comprar. Um dos funcionários fez uma propaganda improvisada, falando dos níveis de ardência e desafiando o povo a testar sua coragem. Logo apareceu um daqueles cheios de confiança, pedindo o mais forte que tinha, e ficou desesperado depois porque não tancou. Enquanto isso, Ciel e Rei observavam o movimento crescendo logo no primeiro dia. Aquele era o primeiro passo dela para a criação da sua nova guilda. Dessa vez, uma guilda legalizada chamada Luminous. Já as crianças estavam encantadas com a lagartixa com asas, que estava comendo seu segundo espetinho de graça. Queriam saber se Ciel estava cuidando daquela criatura e qual era o nome dela. E eu tô começando a achar que esse portal tá começando a ficar exótico, né? Já é nosso segundo dragão que o povo confunde com largada ou com lagartixa. O primeiro tá aqui em cima no card, ó. A gente tem uma lagartixa rosa aqui já também, né? Sem graça, a Ciel admitiu que ela estava cuidando dessa lagartixa e que o nome dele era Bip. Ela escolheu esse nome por causa do som que ele fazia ao tentar se comunicar com ela. E eu estava prestes a reclamar da falta de criatividade dessa criatura quando eu lembrei que eu chamei meu gato de Mil, imagina, né? Por que será? Ela agradeceu ao Bip porque o fato dele ficar comendo espetinhos na frente da loja acabou chamando a atenção de mais clientes que também quiseram experimentar. E só pra lembrar, eu vendo canecas de anime, tá? O link vou deixar aí nos comentários. Será que eu devo deixar uma lagartixa bebendo nas canecas pra fazer as pessoas comprarem também? O dia terminou com os funcionários ficando sem ingredientes porque venderam tudo. Um deles entregou a Ciel o relatório do dia, incluindo o pedido dela de avisar os clientes que toda a renda das vendas daqueles espetinhos seria doada ao templo. Porém, o rapaz se mostrou bem indignado, questionando se era mesmo necessário doar os lucros das vendas para o templo. Apesar de eles terem vendido tudo, eles já estavam sem estoque e tinham gastado muito dinheiro para produzir tudo às pressas. Ciel entendeu a preocupação do funcionário, mas deixou claro que naquele momento o objetivo dela
nem era o dinheiro. Por isso estavam ali fazendo aquilo. Eles precisavam conquistar visibilidade no meio de outras companhias e por isso ele deveria informar os clientes sobre a recém-inauguração da sua nova guilda Aluminus. Quem ficou sabendo também desse novo negócio patrocinado pela ex-noiva foi Duval Exit, e ele não estava nem um pouco animado com a novidade. Seu informante confirmou que Ciel estava por trás desse empreendimento, não sabiam que ela era a dona, só que era a patrocinadora de um novo grupo de comerciantes. Duval se queixava das atitudes de Ciel, por ela estar dando as costas à sua família e tentando sobreviver por conta própria, mas não acreditava que um simples negócio de espetinho de frango iria muito longe. O informante confirmou que apesar das vendas terem sido boas, o lucro ainda não tinha sido muito alto não. Para Duval aquilo nem era surpresa. Os comerciantes e os banqueiros haviam virado as costas para a família Labirinte, e eu aposto que tem dedo dele nisso, né? Por isso não recebiam ajuda financeira de ninguém além da família dele. Ele estava certo de que Ciel não se daria bem nesse novo investimento. Afinal, o pai dela levou a família a dívidas enormes e ele acreditava que ela seguiria o mesmo caminho. Ainda assim, ele queria ajudar, destruindo o novo negócio dela, para que assim ela voltasse para ele. Duval já estava se planejando para conversar diretamente com o pai de Ciel sobre o noivado, ao invés de ficar ali tentando convencer ela. Mas soube que o Marquês demoraria um pouco mais para voltar para a capital por causa de um problema na roda da carruagem. Duval estava até disposto a mandar os homens dele para agilizar o retorno do Marquês caso fosse necessário. Quanto à nova guilda de Ciel, ele ficaria de olho, certo de que ela fracassaria. Enquanto isso, Ciel estava na companhia de Rei, mas estava exausta. O príncipe reclamava por ela querer ficar supervisionando tudo sozinha, dizendo que era perigoso e perguntou se aquilo tinha a ver com a família do ex-noivo. Ela confirmou, pois conhecia bem o perfil de Duval e sabia que ele não era do tipo que ficaria parado vendo ela prosperar. Por isso, não podia baixar a guarda. Rei garantiu que ela não precisava se preocupar com o ex. Se ele fizesse alguma coisa contra ela, teria que se ver com ele. Aí eu fico imaginando, vai soltar foguinho na cara dele, Rei? Ciel confessou que nem era o ex que estava preocupando ela, mas sim o retorno do pai. Quando o rei comentou que o pai iria demorar para voltar, ela achou bem estranho saber disso. Então o rei admitiu que ele foi responsável por dar problemas na roda da carruagem do Marquês. Tudo isso para dar mais tempo para ela realizar o que precisava. Vendo o quanto ele se importava com ela, Ciel perguntou por que ele era tão bom para ela. Infelizmente, nosso amigo arregou. Não confessou seus sentimentos. Só disse que fazia parte de acordo entre eles desfazer o noivado dela com Duval. Então ele só estava ajudando. Ciel então aproveitou e lembrou da parte dela no acordo, que era recuperar Tirael para ele. E perguntou se ele não estava se esquecendo dessa parte importante. Ai, gente, olha a cara da criatura. Parece até que tá ouvindo bronca da mãe. Muito fofo. E Ciel continuou hablando. Apontou o fato de que sempre que Rei via Tirael, ele a ignorava. Então, quem era de fato a pessoa que ele estava pensando quando aceitou o acordo com ela? Rei pediu desculpas pelo comportamento questionável e pediu um tempo antes de confessar a verdade. Ele não queria falar nada sem se preparar primeiro, mas prometeu que não demoraria muito para dar uma resposta. E perguntou se ela estava brava com ele. Na real, Ciel fez aquelas perguntas, mas tinha medo de receber as respostas. Então apenas sorriu, fingiu que não estava brava e disse que tudo bem esperar o momento dele. Mas já foi cortando a atividade, que ele estava ali segurando a mão dela, disse que era só curiosidade, se despediu e foi embora. No dia seguinte, Ciel não tinha descansado nada. Não conseguia dormir depois da conversa e ainda teve outro sonho estranho com aquele dragão dourado esfregando nela. Logo Ledo bateu a porta com uma boa e uma má notícia. Ciel pediu que lhe contasse logo as duas. Ele começou com a boa. A Luminous já estava na boca do povo. Todo mundo de olho no novo grupo de comerciantes patrocinado por Ciel Labirinte. E a má notícia era que o Conde Duval Exit havia entrado em contato com a Luminous querendo que eles tirassem Ciel do patrocínio e aceitassem ele em seu lugar, oferecendo até o dobro do que ela havia proposto. Ledo até brincou que ficou tentado com a proposta para a fúria de Ciel. Claro que ele não estava falando sério, eu acho. E deixou claro que jamais aceitaria essa oferta. Já outro funcionário entrou na sala avisando que um cliente chegou pedindo uma consulta amorosa ao líder da guilda. E ele sabia que só tinha um cliente que pagava por esse tipo de atendimento, aquele cliente estranho. Ele já chegou reclamando da demora do líder da guilda em atendê-lo.
Ciel se desculpou, dizendo que precisou se preparar para a visita surpresa dele e confirmou se o motivo da consulta era mesmo outro caso amoroso. E já estava preocupada porque ela não dominava o assunto. Ciel já estava ficando desconfiada desse rapaz misterioso. Ela não lembrava praticamente nada da última consulta que eles tiveram. No diário onde ela anotava todos os atendimentos, só constava consulta de amor e nada mais, o que era estranho, já que ela registrava tudo que era falado. Ele confirmou que o motivo da visita é esse assunto mesmo, disse que nem ia pedir ajuda da guilda, pois ele estava confiando num livro de romance, mas como não encontrou as respostas que ele queria, achou melhor recorrer à guilda. Afinal, eles deviam ter mais experiência no assunto. Ciel ficou incrédula ao ver que ele estava aprendendo romance em um livro de ficção. Isso explicava o motivo de ele estar pagando tão caro por uma consulta amorosa. Provavelmente ele não tinha ninguém para tirar suas dúvidas. Pobre rapaz não tem amigos. Um cliente perfeito para coach. Quando ela perguntou se ele estava tendo algum problema com a parceira, ele começou a contar como a relação havia evoluído nos últimos meses. Estavam mais próximos e ele até ganhou um apelido carinhoso dela. Ciel logo perguntou onde estava o problema, já que um apelido indicava intimidade. Ele respondeu que o problema para ele é não conseguir dizer algo que ele queria para ela, pois estava escondendo algo dela. E queria ser sincero, mas tinha medo de abrir o jogo. Disse que era algo muito importante e que havia grandes chances dela odiá-lo e cortar contato ao descobrir. Ciel ficou curiosa e pediu para que ele pelo menos contasse a ela, para assim ela poder ajudar. Mas Rei recusou, disse que queria que sua amada fosse a primeira, ou melhor, a única a saber. Como ele tinha esse senso forte de lealdade com a parceira, Ciel aconselhou que ele fosse sincero e contasse a verdade a ela. Mentiras e segredos, uma hora ou outra, vêm à tona, e continuar escondendo poderia acabar estragando tudo no futuro. E ainda deu outra dica. Disse para ele atacar de frente e confessar seus sentimentos. Porque quando a pessoa sabe que alguém gosta dela, ela começa a se interessar também. E eu acho que não é bem assim que funciona, Ciel, mas abafa. O pobre rei, inocente no assunto, resolveu seguir as dicas. Ainda pediu uma recomendação de um lugar bom para se declarar. Ciel, que não queria perder tempo com essas coisas de relacionamento, afinal guilda era para expor traição, não para juntar casal, acabou cedendo depois de um incentivo monetário. E confesso, esse é um ótimo incentivo, tá? Meu LivePix tá aí, caso alguém queira me motivar também. Ela entregou uma guia de lugares para encontros românticos e deu o maior apoio pro romance dele dar certo. Voltando para casa, Ciel estava se sentindo mal por dar dicas amorosas quando ela mesma não entendia nada do assunto. Isso fez ela lembrar da última vez que ela viu o rei. Era óbvio que ele tinha sentimentos por ela. E agora ela não sabia como agir, caso a suposição estivesse certa. Ela até pensou que poderia usar o interesse do príncipe a seu favor. Afinal, trocar um conde pelo príncipe herdeiro talvez fizesse seu pai desistir do noivado com Duval. Mas depois de ouvir sem querer mais consolando uma das empregadas que teve o coração partido por alguém que se aproveitou dos sentimentos dela, Ciel começou a se sentir mal. Mas estava bem furiosa, dizendo que a amiga tinha sido usada por alguém que sabia que ela gostava dele. Ciel logo se imaginou no lugar do aproveitador, né? Ficou pensando se era ela também esse tipo de pessoa, alguém que se aproveitava dos outros ou dos sentimentos dos outros, já que ela considerava que não tinha sentimentos por rei. Nós cremos. Ela ficou tão mal com a situação da funcionária que, quando foi dormir, se remoía de culpa por ter cogitado usar os sentimentos de rei a seu favor. Chegou até a imaginar o pobre chorando, descobrindo que foi usado, igual a empregada. Desde aquele dia, então, Ciel começou a agir de forma estranha. Ela não conseguia parar de pensar em rei e nos sentimentos que ele tinha por ela. Estava confusa sobre como agir perto dele, agora que sabia que ele gostava dela. Mas ela não sentiu o mesmo, segundo ela. Os funcionários da guilda já começavam a se perguntar o que estava acontecendo, porque ela estava agindo meio estranho, né, quando estava lá com eles. Ela recebeu uma carta de rei pedindo um encontro, dizendo que queria contar a verdade para ela, mas ela não queria ouvir nada naquele momento. Preferiu adiar ao máximo até entender melhor o que ela sentia por ele também. Não queria estragar a relação que eles tinham agora. Enquanto isso, o pessoal da guilda estava feliz da vida porque o negócio do espetinho estava bombando. Até a nobreza estava indo experimentar os churrasquinhos apimentados de frango. Mas a cabeça de Ciel era bem longe, perdida em Nárnia, ainda preocupada com o gelo que ela estava dando no rei. Ela supervisionava com frequência a tenda só para garantir que Duval não fizesse nada contra seu negócio. Sempre pedia aos funcionários para ficarem de prontidão e revezando a vigilância mesmo depois do fechamento, a garantir que nada fosse destruído. Mas mesmo sendo tão cuidadosa, bandidos enviados por Duval acharam uma brecha e tacaram fogo na tenda, destruindo
tudo. Pela manhã, os funcionários pediram 1000 desculpas, pois apesar da vigilância não conseguiram evitar o incêndio. Um deles confirmou que já se suspeitava. Não foi um acidente. Alguém despejou óleo e ateou fogo. Foi intencional e planejado. Ciel nem ficou abalada. Na verdade, já esperava por isso. O plano dela nunca foi continuar com o negócio de espetinho por muito tempo. Estava até grata por terem dado um motivo para encerrar. Agora que o nome da nova guilda já era conhecida, ela podia seguir com o próximo passo. Ciel passou a receber vários nobres em sua mansão, fingindo ser apenas a patrocinadora da Guilda Luminos. Todos estavam animados para ajudá-la, já que a guilda estava com uma boa fama no comércio. Mas naquele dia, ela teve uma visita inesperada. Foi o Duque Hublet Justiça. E ele não era qualquer um. Ele era o segundo protagonista da nova em que ela estava. A família Justiça era uma das mais importantes do Império, responsáveis pela fundação do país. O poder exclusivo deles permitia trocar a própria vida pelo do inimigo. Eles faziam parte das famílias que selaram o antigo dragão. Enquanto os labirintos existiam para prender o dragão, os Justiça existiam para destruir o dragão, dar o golpe final. Em termos de força, ninguém superava essa família. Mas o poder deles vinha com um efeito colateral meio esquisito. Quem herdava o poder ganhava uma aparência infantil, que só sumia quando ele despertasse, o que só acontecia diante de uma ameaça real. Na novel, Rublo despertou por conta de Tirael, durante o Festival Rubi, aquele lá que a gente teve, quando ele protege ela de rei que tinha virado um dragão maligno. Depois disso, ele ficou obcecado por Tirael. Era aquele tipo de cara fanático e aí acabou se tornando um protagonista, porém um protagonista vilão, porque ele comprou briga com o rei querendo Tirael para ele. Agora ele estava ali, na mansão de Ciel, bancando um moleque arrogante e chamando ela de cereal de propósito. Mesmo com a provocação, Ciel estava mais curiosa do que irritada. O que o Duque vilão queria com ela? Finalmente ele explicou o motivo da visita. Percebeu que ela estava recebendo frequentes nobres em sua mansão e por um instante Ciel até achou que ele queria saber mais sobre a Guilda Luminos. Apesar de ser estranho, ele tem interesse nesse tipo de coisa. Mas logo ele deixou claro que não era esse o motivo da visita. Ele queria saber quem era o homem que acompanhou ela até a carruagem no festival. Ciel ficou em choque, pois ele se lembrava de Rei. E um dos efeitos da hipnose de Rei era justamente fazer com que as pessoas se esquecessem dele completamente após sua saída de cena. Mas Hublet não só não o esqueceu, como lembrava perfeitamente as características dele. O Duque confessou que tentou investigar sobre o rei durante a festa, só que ninguém conseguia se lembrar exatamente dele, o que ele considerou muito estranho. Além disso, ele sentiu uma energia maligna vindo de rei, semelhante à descrita nos registros sobre o dragão, e isso o deixou ainda mais desconfiado. E como Ciel estava acompanhada dele, o Duque acreditou que ela seria a pessoa mais indicada para explicar quem ele era. Temendo que o Duque descobrisse que o príncipe herdeiro era quem estava com ela e que os dois acabassem se enfrentando, já que Hublet considerava o príncipe uma ameaça à vida de todos, especialmente emanando aquela energia, Ciel preferiu fingir que também não se lembrava, como todo mundo que ele estava perguntando. Começou a dizer que viu muitos cavaleiros naquela noite, que ela não sabia exatamente de que ele estava falando. O Duque caiu no truque, acreditando que ela só era mais uma das pessoas afetadas pelo esquecimento. E como não tinha mais nada a tratar com ela, já que só foi até ali para isso, decidiu ir embora. No entanto, antes de sair, ele deixou uma lembrança para ela pela visita repentina. Ciel achou estranho, ele deu um presente e perguntou o motivo, já que era um colar que parecia muito valioso. Ele apenas disse que era um pedido de desculpas, e mesmo com ela reclamando que ele estava exagerando, não permitiu que ela devolvesse, ameaçando não ir embora até que ela aceitasse. Para se livrar logo dele, ela acabou aceitando. Ele reforçou o pedido se ela se lembrasse de algo sobre aquele homem de cabelos escuros que contactasse ele. Rei estava do lado de fora da mansão, viu que Ciel estava recebendo o Duque e resolveu ir embora. Ciel, prestes a abrir a porta para Hublet sair, achou ter ouvido um zumbido bem conhecido, mas voltou sua atenção ao Duque, que ainda aguardava a porta ser aberta. Enquanto isso, o colar que ela havia recebido estava brilhando estranhamente na sala de estar. O colar realmente não era comum. O Duque deu de propósito para Ciel, pois suspeitava que aquele homem emanava energia maligna. E como Ciel era a única que estava bem próxima
próximo a ele, usou o colar como teste para descobrir se era o dragão maligno. Enquanto isso, o Ciel voltava à sua rotina, consultando o Ledo para saber como andava a situação das suas guildas, e o pobre coitado estava bem estressado, pois estava trabalhando em dobro, vivia reclamando. Mas Ciel não ligava, afinal ele estava ganhando bem. Além disso, não podia nem sequer denunciá-la por exploração, já que a fonte de renda dele, ou seja, o seu salário, vinha de atividades ilegais. Então, se abrisse a boca, além de ficar sem emprego, ainda poderia acabar preso. Ledo nem estava levando tão a sério as suas reclamações, só estava reclamando da carga excessiva de trabalho. E ela estava planejando usar sua nova guilda e o apoio que ela estava recebendo de alguns nobres para levar a família Exide à falência. Quando já estava prestes a encerrar seu dia cheio de trabalho, recebeu uma carta mágica tarde da noite e ficou bem surpresa. O emblema era da família imperial. Assim que abriu, soube quem era de cara. Rei queria saber se agora ela já tinha tempo para ele. Ciel segurou o riso porque a carta literalmente só perguntava isso. Mesmo sendo engraçada, respondeu que ainda não sabia como lidar com a situação entre eles. Como a carta era mágica, tudo que era escrito aparecia instantaneamente por outro. Era o tipo WhatsApp da época. Rei questionou como, em todo esse tempo, ela ainda não tinha conseguido um tempinho para ele. E já Ciel lamentava, dizendo que os últimos dias tinham sido uma loucura. Ele contou que tinha lugares onde ele queria ir com ela. Seu jeito de escrever tristonho e suplicante mexia com o coração de Ciel, que sabia que ele estava completamente apaixonado. Como ela continuava dizendo que estava ocupada, ele então deu sua cartada final. Lembrou que não tinha mais ninguém com quem passar tempo além dela. E Ciel lembrou do enredo da novel, que o príncipe realmente não podia sair ou ter contato com outras pessoas por conta da maldição. Então passava muito tempo sozinho. Para conseguir sair, ele precisava fingir, usando seus poderes para parecer que era outra pessoa. E por conta disso, ela acreditava que ele realmente estivesse se sentindo solitário. Pelo menos ao lado dela, naqueles últimos tempos, ele tinha se divertido. Então Ciel se sentiu muito mal por estar privando ele desses momentos bons e começou a imaginar o pobre rapaz sofrendo sozinho em seu quarto, esperando uma chance de viver como uma pessoa normal de novo. Ela é fofiqueira, hein? Porém, ao mesmo tempo, Ciel estava em crise. Uma parte dela queria aceitar os sentimentos de Rei, mas a outra dizia que ainda não era o momento. No fundo, o problema nem eram os sentimentos dele em si, mas sim o medo que ela tinha que os sentimentos dele mudassem. E no final, ele terminasse atraindo também. Ela então respondeu a carta dizendo que assim que tivesse um tempo livre, sairia com ele, e usou a desculpa de que iria dormir. Na manhã seguinte, Ciel seguiu com suas reuniões com os nobres. Ela estava esperando a visita de um conde chamado Cleteton, mas assim que o tal nobre chegou à mansão, ela sentiu aquele perfume inconfundível de leite de rosas e percebeu que todos ao redor estavam hipnotizados. Como já era de esperar, era Rei. Ciel perguntou o que ele estava fazendo ali, e Rei só ironizou dizendo que tinha uma reunião marcada com ela. Afinal, ele era o tal Conde Cleteton. E vamos ser sinceros, já entendi que toda vez que o autor precisa criar um nome pra Rei, ele mete a testa nesse teclado, não é possível. Ele então pediu pra ela, com aquela cara de filhote pidão, que ela não o evitasse novamente. E ela caiu direitinho no golpe. Ele apareceu todo choroso, dizendo que estava se sentindo sozinho, que ela era a única pessoa com quem ele podia se comunicar e ver, e no fim ela acabou saindo da mansão para agradar ele. Ela bem que tentou agir naturalmente ao seu lado, fingindo que tudo estava bem, que ela não estava incomodada com os sentimentos dele por ela. Rei a levou para uma loja de sobremesas. Ela achou que tinha sido coincidência ele levá-la para um dos seus lugares preferidos e pedir sua sobremesa favorita. Mal sabia ela que era exatamente ela que escreveu aquele roteiro e que ele estava seguindo fielmente seus conselhos. Tão lerdinho, ele continuou levando ela para lugares que ela gostava. E pelo visto, todos os lugares que ela apontou era para comer, né? Já estava quase no fim do dia quando o Ciel finalmente percebeu que ela não estava só apenas fazendo uma companhia a ele para não sair sozinho, mas que aquilo ali era um encontro. Quando ele a chamou para ver o pôr do sol, ela tentou escapar dizendo que já estava tarde, que ela precisava voltar para casa. Mas ele jogou aquela carta infalível, disse que era algo que ele sempre quis fazer desde criança, que estava feliz e que o dia tinha sido muito divertido ao lado dela. Ele aprendeu rapidinho a apertar o botão da comoção dela. E graças a isso ela acabou ficando. Os dois ficaram um tempo admirando o pôr do sol, mas Ciel percebeu que ele olhava mais para ela do que para a paisagem e questionou. Respondeu que era porque
ela era muito bonita, mas fingindo que não havia entendido, ela falou, realmente, ela é muito bonito. Quando ele tentou consertar esse mal entendido, ela mudou novamente de assunto, falando sobre como tinha sido bom tirar uma folga da rotina corrida das últimas semanas. Mesmo assim, Rei continuava tentando criar o clima perfeito para ele poder se declarar, e ela recuando. Quando ele finalmente parecia pronto para falar, começou a chover. E os dois tiveram que correr para se abrigar. Para quebrar o clima estranho, Ciel puxou o assunto, dizendo que teriam que esperar a chuva passar. Rei, todo cavaleiro, tirou o terno e colocou sobre os ombros dela, para evitar que ela pegasse um resfriado. Ciel já não estava mais aguentando aquele clima romântico. Tava difícil fingir que ela não sentiu mesmo. Então, quando o rei tentou começar mais uma vez a falar sobre o que ele sentia, ela interrompeu e pediu a palavra. Basicamente, usou a mesma desculpa que ele. Disse que sabia mais ou menos o que ele queria falar, mas ainda não estava pronta para ouvir. Admitiu que também tinha dúvidas sobre o que ela sentia por ele e que, por mais que parecesse forte, na verdade ela não era tanto assim. Como sempre ela lutou sozinha, ela tinha dificuldade em aceitar que alguém pudesse de fato querer o bem dela de forma sincera. Ela pediu que ele esperasse mais um pouco porque queria estar preparada para escutar o que ele tinha a dizer. Rei não ficou desanimado. Pelo contrário, ele disse que já estava feliz só pelo fato de ela pensar sobre ele todo aquele tempo. Mas deixou claro que isso não iria fazer com que ele ficasse parado. Iria continuar insistindo até que ela se sentisse confiante ao lado dele. Disse também que seu forte era esperar, então ela poderia deixá-lo de molho o tempo que ela quisesse, desde que não o afastasse, para ele já estava ótimo. E eu admiro a paciência de Rei, eu já tinha fugido. Enquanto o casal enrolava para finalmente virar um casal de verdade, Tirael estava no Palácio Real, sendo leal à Imperatriz, que prometia devolver tudo que Ciel Labirinte tinha roubado dela. E eu te pergunto, o que foi que Ciel roubou exatamente? Não seria o contrário? Temos mais uma Imperatriz loura madrasta querendo transformar a vida da namoradinha do enteado no inferno. Isso é um vírus, minha gente? Firente já chega aqui. A história era tão sem noção que até a própria Tirael achou estranho. No começo, a Imperatriz disse que foi Ciel que roubou algo dela, mas essa desconfiança não durou muito. A Imperatriz alegou que tudo o que Ciel fez havia sido proposital, que ela sempre quis terminar o noivado com Godezit. Mas quando ele começou a se interessar por Tirael, ela passou a reclamar. O resultado foi que as coisas se voltaram contra a pobre garota Tirael por conta de Ciel. E ainda disse que nada do que Ciel tinha feito por Tirael tinha sido de boa vontade e que ela chegou até a humilhar a menina em público. Então tudo era culpa de Ciel. Que Tirael não tinha o amor de todos, era tudo culpa de Ciel. A garota, que já não estava muito bem da cabeça, se sentiu validada ouvindo tudo aquilo e começou a confirmar que a Imperatriz tinha razão. Ciel é a culpada. A Imperatriz então se ofereceu para ajudá-la a se vingar de Ciel, prometendo colocá-la na posição mais alta possível dentro do Império. E adivinha qual é essa mesmo? De princesa herdeira. Depois do encontro, a Imperatriz ria da facilidade que ela conseguiu em manipular Tirael com mentiras. Só estava usando a garota por causa do poder de purificação dela, que era necessário para fazer o príncipe herdeiro obedecer. E achava que não seria tão ruim assim para Tirael obedecer suas ordens, já que ela seria recompensada com o título de princesa, a noiva do príncipe herdeiro. Já Ciel, por outro lado, não conseguia parar de pensar no climinha romântico que ela teve com o rei no dia anterior, ainda mais depois de pedir para ele esperar por ela. Tem moral, né? Ela estava visitando a mansão Valentine e olha, um divórcio de um homem tóxico e abusivo faz maravilhas para a pessoa, né? Veja a Condessa Arya. Olha como ela está linda e radiante. Já tô shippando ela com o Leto. Condessa foi uma grande patrocinadora da Guilda Luminous, da Ciel. Ela fez uma doação considerável, não por gratidão apenas pelo que Ciel fez pelo seu caso, mas porque ela tinha faro para negócios e via muito potencial na Luminous. Arya incentivou Ciel a participar da competição que acontece todo verão, a famosa busca pela insígnia da Estrela do Verão, presenteada pela Imperatriz, pois isso daria muito notoriedade à guilda e facilitaria atrair mais investidores. Era interessante para Ciel, mas ela sabia que para chamar a atenção da Imperatriz precisava fazer uma contribuição enorme para o Império, e no momento ela não tinha como, mas Arya não desanimou. Era uma missão difícil, mas não impossível, e ela estava disposta a ajudar. Na frente da mansão Labirinte, um mago estava em conflito sobre entrar ou não após receber um convite de Ciel para ir à sua mansão. Ele estava desmotivado
desmotivado depois de ler tantas críticas e por ser descredibilizado por todos. Mas antes que desistisse, Ciel, que por algum motivo estava perto do portão, o viu e chamou antes que ele fosse embora. Ciel não chamou aquele mago tímido à toa. Ela sabia, graças à Novel, que ele se tornaria alguém muito importante no futuro. E não tem nada melhor do que ser a base de ascensão de alguém promissor, né? O mago, chamado Paul, estava muito nervoso com o convite. Afinal, Ciel era filha de uma das grandes famílias do Império. Era super importante. E ele, bom, nunca tinha sido bem tratado pela nobreza. Caçoavam de suas ideias, ninguém levava seus projetos a sério e ele já esperava mais uma rejeição ou zombaria. Mas Ciel deixou claro que estava realmente interessada nas criações dele, especialmente no tal pergaminho, e disse que queria patrocinar essa ideia. Paul se empolgou e começou a explicar como funcionava. Em resumo, ele queria dar magia para quem não nasceu com poder mágico. Ao rasgar o pergaminho embutido com magia, qualquer pessoa poderia usar habilidades mágicas por um tempo. Era algo revolucionário. Até então, só se conseguia algum efeito com torções, tipo recuperar energia, mas isso era outro nível que ele estava oferecendo. Por parecer impossível, ele foi taxado de charlatão tentando enganar nobres com ideias malucas. Por isso, ele nunca conseguiu levar sua pesquisa adiante e provar que todos estavam errados. Ele carecia de investimento. Além disso, o pergaminho precisava de um material raríssimo e caro, uma gema chamada Raven. Ciel, mostrando que estava por dentro, falou o nome do material e, melhor ainda, se ofereceu para fornecer tudo o que ele precisava. Mas tinha um porém. Ela queria que tudo ficasse pronto em um mês, mesmo ele dizendo que levaria meio ano para concluir. A pressa dela era por causa da insígnia da Imperatriz. Como o evento já estava perto, ela não podia perder tempo. Por isso, já havia obtido uma grande quantidade das gemas que o mago precisava, para que ele só se preocupasse em criar o produto. O problema era que tinha outro obstáculo na criação do pergaminho mágico. Era necessário decifrar uma equação escrita numa língua antiga, perdida há mais de 1000 anos, que ele não estava conseguindo entender e não existia muitas pessoas, para não dizer nenhuma, que soubesse aquela língua, pois ela tinha caído em desuso. Mas até isso, Ciel ficou encarregada de tentar resolver por ele. Estava contando com Ledo para descobrir alguém ou alguma forma de decifrar o conteúdo. Foi quando ela recebeu a visita de certo dragãozinho empenhada em seduzi-la, que chegou até usando um lenço no pescoço, todo bonitinho para ficar mais fofo. Rei só sabe jogar de golpe baixo. Até Ciel sabia que ele estava usando todas as suas armas disponíveis para conquistá-la, apelando descaradamente para o fato de ela achar ele extremamente fofo. Rei já chegou perguntando sobre o convidado homem que ela tinha recebido, querendo saber quem era. Ciel explicou que era um mago que ajudaria ela na expansão dos seus negócios com um pergaminho mágico. Porém, deixou claro que havia um obstáculo atrapalhando ele. Quando o rei olhou o papel com a equação do mago, ele decifrou o conteúdo na hora. Ciel ficou chocada por rei entender o que estava escrito em uma língua milenar, depois do mago afirmar que ninguém mais conseguiria traduzir aquilo completamente. Ela ficou curiosa se isso era por ele ser um dragão. E sem perder tempo, Ciel se arrumou e foi direto para casa de Paul para entregar o código decifrado para ele e ele começar as coisas rápido. O coitado a recebeu quase desmaiando de cansaço, pedindo que ela não reparasse seu estado deplorável. Quando ele viu o conteúdo decifrado, Paul ficou fascinado e quis saber se tinha sido ela quem havia resolvido. Ciel confessou que não, que foi sim, sua lagartixa voadora. Paul ficou intrigado sobre como uma lagartixa esquisita sabia ler uma língua tão antiga, mas ela desviou o assunto, querendo logo saber se aquele cálculo estava certo. Paul então resolveu testar ali mesmo usando as poções nas proporções que estavam descritas. E tcharam! Funcionou. Paul ficou eufórico. Finalmente deixaria de ser chamado de fraude e seria reconhecido pela criação de uma vida inteira. Tudo graças a Ciel. Então ele começou a chamar ela de Salvadora. Sua empolgação irritou bastante o rei, que deu foi uma caudada na cara dele, deixando claro que essa daí já tinha namorado. Paul nem ligou pela pancada, ainda estava em êxtase pelo sucesso do projeto. Ciel explicou que o anúncio oficial seria feito da melhor maneira possível e que ele deveria se preparar para quando fosse chamado. Até lá, ó, boca fechada. De volta à mansão, Ciel analisava os convites de eventos de famílias nobres, tentando escolher qual tinha mais influência para poder lançar seu novo produto feito por Paul. Foi então que Mai entrou com vários presentes enviados por um tal de Abishelek. E o culpado estava ali bem à vontade sentado no ombro dela, né? Rei tinha entupido ela de suplementos alimentares para melhorar sua saúde, já que ela estava ali se empenhando tanto com o trabalho. Ciel perguntou se não era desconfortável para ele ficar o tempo todo na forma de dragão e até sugeriu que eles estavam ali a sós e era noite.
no quarto dela, não teria problema nenhum ele voltar a ser humano novamente. Claro que não tem problema nenhum, né? O próprio rei apontou que, dadas as circunstâncias, podia ser perigoso. Quando você imaginou a cena dele humano ali perto dela de noite, sozinhos em um quarto, ela realmente percebeu que o comentário dela foi um tanto safadinho. E só eu aqui reparei que ela imaginou ele com cabelo preto e não ele loiro. Tem preferência por morenos, hein? Pra sair da situação constrangedora, ela mudou de assunto, voltando a buscar por um evento para apresentar seu produto. Foi aí que Rei contou sobre uma festa de caridade que teria um leilão organizado por um conde, e os convites ainda seriam enviados, ou seja, era uma informação de primeira mão. Ciel perguntou se esse conde não era o parente da imperatriz, e Rei confirmou. Era uma família de muita influência, o que significava que muitos nobres importantes estariam presentes. Mas Ciel sabia que Rei e a madrasta não se davam bem. Nota: nesse capítulo, ela chama a imperatriz de rainha porque, após o falecimento da imperatriz anterior, a mãe de Rei, a madrasta assume o posto de imperatriz. Ciel sabia que Rei e a rainha estavam em lados opostos politicamente e que a rainha conspirava para tirar Rei do seu posto de príncipe herdeiro. Na novel, ela queria que ele fosse consumido pela maldição. Mesmo reconhecendo que o evento era uma ótima oportunidade para os negócios dela, Ciel se sentia mal em confraternizar com gente que estava desejando mal a ele. Mas Rei pediu que ela não hesitasse por conta dele, que aquilo era por ela, para ajudá-la, e em vez de ficar triste com a situação, ele pediu que ela fizesse uma promessa para ele naquele dia do evento. E ela concordou sem nem saber o que ele iria pedir. No dia do evento do Conde Gerald, os nobres estavam curiosos com o fato de que o leilão seria liderado por uma nova guilda de comerciantes, Alúminos. Queriam saber que tipo de produto era tão impressionante a ponto de garantir a honra de comandar o leilão, que era algo importantíssimo para chamar a atenção do conde. Mas claro, tinha gente duvidando se aquela guilda tão pequena e nova tinha mesmo capacidade para isso. Ainda mais que quem estava patrocinando era a família falida Labirinte. E quem passou e ouviu aquela zombaria foi Ciel. E ela só respondeu sem te aguarde. Tá bom, não foi com essas palavras, mas foi a mesma energia. Ciel ficou furiosa com os comentários, pois o povo achava que a guilda dela iria se humilhar na frente de todos, principalmente tendo ela como patrocinadora, sem saber da grande descoberta que ela havia feito junto com o mago. Não tinha como nenhuma apresentação naquela noite ser superior ao que ela estava para apresentar. Então ela voltou a se animar. No caminho para verificar se tudo estava pronto para o leilão, ela viu que o Duque Rublet Justice estava presente e entrou em pânico. Tentou sair de fininho, mas ele acabou percebendo sua presença. E Rublet foi bem direto, perguntou se ela estava por acaso se escondendo dele. Ela fingiu que não, que era impressão dele. Ele notou que ela estava usando o colar que ele havia dado de presente. Na tradução em português, essa parte tá errada, tá? Eles colocaram como se ela tivesse negado que aquele colar era o mesmo que ele tinha dado. E ela então respondeu que foi a empregada que havia escolhido o colar porque combinava com o vestido dela. Rublet elogiou a empregada, dizendo que ela tinha razão, que aquele colar realmente combinava com aquela ocasião, o que deixou Ciel um tanto desconfiada, mas ele completou dizendo que era porque o colar brilhava tanto quanto o salão onde eles estavam. Ciel ficou confusa, sem saber se ele estava tentando elogiá-la, e achou a atitude dele muito suspeita e quis encerrar aquela conversa e sair ali de perto dele. Então inventou uma desculpa para se afastar, porém o cheirinho de leite de rosa chamou sua atenção, não só o dela. Ele se aproximou com a cara bem fechada, fingindo ser o Duque Abixeleque, e Rublet logo desconfiou, porque para estar ali, a pessoa precisava ser muito importante para receber um convite. Porém, ele nunca tinha ouvido falar daquele duque. E Rei percebeu que o canto não havia fissurado com Rublet, afinal ele era da família Justice, e já saiu declarando abertamente, sem se importar com a sua segurança, mandando que Rublet se afastasse de Ciel e já puxando ela para perto dele. Ele não estava para brincadeira. O colar no peito de Ciel estava indicando que aquele homem tinha energia maligna de dragão, e Justice se preparou para desembanhar a espada e começar uma briga ali mesmo. Mas, para sua surpresa, Ciel se colocou na frente de Rei para protegê-lo. Pediu que eles conversassem sobre aquilo em outro momento, apontando que aquele não era um lugar que esse tipo de discussão deveria ser feita, e esperava que Rublet fosse sensato o suficiente para não causar uma confusão ali com tantos inocentes por perto.
porém com um tom ameaçador, como se estivesse disposta a lutar usando seus poderes de labirinto. Ela deixou claro que não queria que aquela situação gerasse mal-entendidos. Ela confiava que o Rublet não tentaria enfrentar os dois sozinho com tanta gente por perto. Rublet respondeu que achava curioso ela estar ali do lado de um dragão maligno quando ela tinha a obrigação de proteger as pessoas, era dele. Disse que ela deveria tomar cuidado com aquela escolha e ainda falou que só estava se retirando porque o dragão não demonstrou sinais de que iria perder o controle por enquanto, mas não garantiu que seria assim da próxima vez. Antes de sair, ainda deixou claro que o colar detectava energia de dragão maligno e que se ele percebesse que Rei estava se descontrolando, não ficaria parado assistindo. E novamente mandou que ela tomasse cuidado. E disse, que ficaria ali observando e foi embora. Vamos fingir que ele não arregou porque não daria conta dos dois? Ciel ficou furiosa com o Rei e sua completa falta de noção de perigo. E ele ainda achou graça da situação, afinal, ela o protegeu e isso o deixou muito feliz. Ela pediu que ele não ficasse tão animado, pois o oponente deles era o Duque Justice, e isso não era pouca coisa. Mas Rei ficou ainda mais orgulhoso por conta disso, justamente porque era o Duque Justice e mesmo assim ela foi ali e peitou ele. Ele disse que retribuiria o favor, mesmo que tivesse que sacrificar-se por ela. O clima tava ali, né? Naquele ponto que parecia que ia rolar um beijo, mas infelizmente começou o leilão sendo anunciado pelo apresentador e nada foi feito. Rei segurou as mãos de Ciel, disse que ela devia ir e mostrar ao mundo quão maravilhosa ela era. E isso sim que é namorado, viu? Incentivando o amorzinho dele. Ciel saiu animada, já o mago, coitado, tremia só de pensar em ter que falar em público. Ele tentou ali meio tremendo explicar o que o pergaminho dele fazia, mas muita gente não levou fé. Aquela era uma magia considerada impossível. Na hora da demonstração, ele pediu um voluntário, sem magia, e um marquês famoso entre os nobres se ofereceu. Paul explicou que ele só precisava rasgar o pergaminho e a habilidade escrita no papel passaria para ele. O homem achou que era brincadeira até rasgar o pergaminho e instantaneamente fogo sair de suas mãos. Quando a magia desapareceu, ele ficou fascinado. Nunca teve magia na vida e foi a primeira vez que ele sentiu como era controlar o fogo, mesmo que por alguns minutos. A galera ficou empolgada com as possibilidades. Se tivesse um pergaminho que curasse doenças, que pudesse usar magia de cura. Logo, o salão inteiro levantava a mão querendo investir na pesquisa. Paul, nervoso com tanto interesse, avisou que qualquer venda ou investimento deveria ser feito diretamente com a guilda Luminous, e a pessoa responsável era a patrocinadora Ciel Labirinte. E foi o suficiente. Todos correram para cima de Ciel, querendo ser sócio, investir, ser cliente, pegar o pacote completo, e ela ali só sorrindo triunfante. Demorou para ela conseguir escapar daquela multidão. Ela esperava empolgação, mas não tanta. Achou até que fosse morrer de tanta gente grudado a ela. E Rei apareceu na sacada onde ela descansava e pediu que ela não pensasse nem por um segundo em querer morrer, pois ele não conseguiria viver sem ela. Ele a parabenizou pela conquista da noite e ela agradeceu pela ajuda dele em decodificar a equação que tornou tudo aquilo possível. Confessou que ele era especial para ela. Ainda brincou que foi fofo vê-lo de forma de dragão, se esforçando para escrever o resultado da equação. Rei a lembrou que ele era um homem adulto e, aproveitando o momento, perguntou se finalmente ele poderia dizer o que ele queria para ela. Se fosse mais inteligente, ele já teria falado, né? Ao invés de ficar ali pedindo permissão e perdendo chance toda vez. Se ela aceitou ouvir, só que o que ele pediu foi uma dança. Eu sei, todo mundo frustrado. Ô, homem, me ajuda a te ajudar. Às vezes ele é atacante, de repente ele é zagueiro. Se decide, amigo. Os dois ficaram ali dançando, com o Ciel feliz por ter Rei ao seu lado. Ele era alguém sincero, que realmente se alegrava com as conquistas dela. Não era um macho red pill que se sente ameaçado por mulher bem-sucedida. Ela sabia o quanto um homem bom era raro nesse mundo, não só no dela, mas no nosso também. E que ela tinha tirado a sorte grande, né? O cara era fiel, amigo, bonito, rico. Pode ser moreno, pode ser louro, ou até dragão, para que tenha um gosto mais alternativo. O que mais ela queria? Uma maldiçãozinha básica para dar mais emoção? Ele tinha também, então ele era o combo completo. Enquanto isso, a empregada da Imperatriz estava entregando o babado do leilão e como se ela havia revolucionado a magia com a guilda dela para a Imperatriz. Em um minuto de silêncio, eu achei que tinha caído num portal diferente a sem querer. A Imperatriz ficou curiosa a saber que era Ciel quem estava bancando a guilda. Considerando a situação financeira da família dela, não era esperado. A empregada estava apreensiva com a reação da Imperatriz, já que a disputa para investir no projeto de Ciel foi acirrada e o negócio prometia render muito. E como Ciel tinha virado
virado sua nova inimiga, já que ela estava do lado da tia Rael, ela achava que aquela não era uma boa notícia. Mas qual foi sua surpresa? A Imperatriz reagiu muito bem. Na real, ela até gostou. Ciel sempre foi sua favorita para receber a condecoração daquele verão, e ela já estava quebrando a cabeça para encontrar uma justificativa para dar a insígnia a ela. Mas agora ela nem precisava inventar nada, pois Ciel tinha feito tudo por seus próprios méritos. Quando a empregada perguntou por que ela queria dar destaque à senhorita Labirinte, a Imperatriz soltou uma gargalhada histérica. Tô começando a achar que é a tintura. Todos eles ficam meio doidos quando pinta esse cabelo. Ela riu da ingenuidade da empregada, achando que ela estava se referindo por conta de ela ter amizade com a tia Rael, só que a Imperatriz achava a garota uma idiota. Ela era apenas uma peça útil para ela controlar o príncipe herdeiro graças ao poder da purificação. Mas claro, ela não queria também depender somente de tia Rael para atacar o príncipe, ela queria ter outra carta na manga. A empregada sabia que Ciel tinha tentado empurrar a tia Rael para o príncipe herdeiro lá no comecinho, só que agora parecia que as coisas haviam mudado, pois tia Rael passou a se interessar pelo noivo da amiga e por algum motivo o príncipe começou a dar umas escapadas e no fim era para ficar vendo Ciel. E por isso que a Imperatriz queria Ciel também do lado dela, por causa da obsessão do príncipe por ela. E ela achava que ter Ciel ao seu lado seria um trunfo. Com isso ela poderia tanto fazer rei perder o controle e se tornar o dragão maligno, enquanto ela colocava lá o filho como o novo príncipe herdeiro e o futuro imperador do Império. E já mandou a empregada preparar os convites, chamando tia Rael e Ciel como candidatas para o prêmio da Estrela do Verão. Agora era esperar de que lado Ciel iria ficar, do amor ou do poder. A guilda estava um caos, Ledo não aguentava mais trabalhar, e aqui você vê a cena de alguém me representando, eu escrevendo no roteiro para vocês exatamente essa visão, tá? Ele vivia reclamando de carregar tudo nas costas desde que Ciel tirou férias para resolver assuntos somente da Luminous. Tori ficou a cargo 100% da guilda deles de espiar gente fiel. Mas parou rapidinho assim que ela disse que iria aumentar o salário dele. Como é vendido, né? Ele reclamando e ganhando dinheiro e eu aqui trabalhando de graça. Me patrocina também, Ciel. Ledo trouxe uma informação fresquinha dos seus informantes, que ela estava entre as candidatas para receber a Estrela de Verão. Mas, diferente do que ele esperava, Ciel não ficou muito animada. Na real, ela teve uma sensação bem ruim com aquela notícia. Chegou o verão, e com ele, o evento da Estrela do Verão, organizado pela Imperatriz. Todos os nobres queriam reconhecimento dela, e para isso era muita bajulação. Ciel estava entre os indicados, e o prêmio seria ótimo para os negócios dela. Mas havia alguém com a vantagem nessa competição, que era a tia Rael. Assim que ela viu Ciel chegar, correu para ela como se fossem melhores amigas, toda empolgada, nada de ruim aconteceu. Ciel não estava curtindo nada daquilo, tentou se afastar de boa, mas tia Rael insistia no papinho. Parabenizou Ciel pela indicação, pelo sucesso nos negócios, sendo patrocinadora. Ciel só agradecia friamente, mantendo uma certa distância. Logo a máscara de tia Rael caiu. Ela tentou causar uma cena constrangedora, começou a chorar do nada, dizendo que Ciel não a perdoava por um mal entendido na última vez que tinham se visto, sendo que Ciel nem tinha falado nada sobre aquela situação. As outras damas que estavam ao redor começaram a olhar torto para Ciel, recriminando ela por tentar fazer tia Rael chorar num momento tão bonito que era aquele evento. Tia Rael então abraçou Ciel chorando, pedindo perdão em voz alta, porém sussurrou em seu ouvido que tudo aquilo era proposital. Comentou como as pessoas que antes a criticavam pelas suas atitudes, agora estavam ali apoiando ela. E perguntou se Ciel sabia o motivo daquela mudança. Ciel confessou que sabia, pois tia Rael estava todo aquele tempo usando a sua magia de purificação entre os mais necessitados, nas favelas, nas pessoas doentes, que não tinham condições de pagar um médico. Então aquilo foi causando simpatia da galera por ela, como se ela fosse uma santa. E tudo aquilo foi um marketing bem articulado pela Imperatriz. Tia Rael então debochou da facilidade que era manipular a opinião pública com boas ações. Ciel aproveitou para dizer que ela estava bem feliz por ver quem tia Rael realmente era, pois antes ela estava achando que talvez ela tivesse feito algo que havia provocado em tia Rael alguma mudança. Porém, agora ela via que não. Ela sempre foi assim. Tia Rael então riu, dizendo que ia considerar aquilo um elogio e disse que tudo ela deveria agradecer
a imperatriz, pois foi ela que causou aquela mudança. E ouvir aquilo deixou Ciel bem surpresa, pois era uma missão direta à imperatriz. Quando Tirael foi embora, bateu aquele desânimo, pois ela havia se esforçado tanto para participar daquele evento, mas parecia que todos os seus esforços seriam inúteis, já que o prêmio claramente iria para Tirael devido a ela e a imperatriz serem amiguinhas. E ela já sabia da intenção da imperatriz querer transformá-la em princesa herdeira para poder controlar o reino. Mas, na hora do anúncio, a imperatriz escolheu Ciel como vencedora daquele ano. Ciel nem conseguia acreditar. Ela sentia que tinha algo errado. Uma energia macabra estava pairando no ar. E o sorriso louco de Tirael parabenizando-a era sinistro demais. E aqui encerramos a nossa parte 2. O que vocês estão achando dessa obra? Se já conhecia, que não conhecia, diz aí nos comentários. Não esqueça de hypar esse vídeo, de deixar seu like. E nos vemos nas próximas. Bye, bye!